Olá pessoal, estamos Olá. aqui mais uma vez nessa terça-feira. Mais uma vez agradecendo ao Anãozinho, Ailton Júnior, Pois é, né? que mais uma vez tem nos ajudado lá, valeu cara. Estamos pensando seriamente em passar a administração do grupo pra ele. O cara tem mais tempo que a gente. Pois é, né? Vida boa. Vamos estudar essas possibilidades. Então a nossa lição continua com o tema Criação e Evangelho. E hoje em especial a gente quer começar fazendo um pedido que eu acho que a gente só fez no vídeo que a gente fez explicando que a gente começaria esse projeto. Ore por nós. Ore por nós. Você, talvez, que seja a única pessoa que esteja vendo esse vídeo hoje, nessa terça-feira, que é específico para essa terça, por favor, feche seus olhos e ore por nós. Porque tem momentos que a gente realmente precisa de ânimo para fazer justamente por nós primeiro, para você também que está nos vendo. E ore, por favor, ore mesmo. É um pedido bem sincero. E prosseguindo o nosso verso para memorizar, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glórias a Deus por isso. A lição de jovens trouxe o que pra gente hoje, Carlos? A lição de jovens hoje tem por título Os Três Lados da Moeda. Ao analisarmos... Três? Isso, três É uma lados. super moeda, uma moeda mutante. Digamos que seja. É uma metáfora, como já estudamos aqui. Opa. Pois é. Continuando, ao analisarmos Gênesis, nós vemos que Gênesis retrata principalmente a questão da queda e da redenção. Lá no momento onde Adão e Eva caíram, e logo depois Jesus vem para eles e pergunta, onde estão vocês? Mas Cristo sabia onde eles estavam. Mas qual foi o objetivo disso? Esse é a primeira face da moeda, o primeiro lado. No momento em que Jesus perguntou aquilo, mesmo sabendo, ele queria que Adão e Eva confessassem os seus pecados para ele. Da mesma forma que ele quer que nós hoje façamos isso também. Ele nos pergunta a todo momento, onde estão vocês? E muitas vezes nós nos envergonhamos, assim como Adão e Eva, e nos escondemos por vergonha, por pecar, por muitas vezes pecados medíocres diante de Deus, que nós não temos coragem de dirigir a palavra para Ele, ou até de chegar na presença dEle, porque sabemos que é algo medíocre que fazemos, são pecados que podem nos tirar do céu por besteira. Então essa é a primeira face da moeda. A segunda face é o resultado do pecado. Nós sabemos que eles foram mandados embora do jardim, mas Deus naquele momento mostrou mais uma vez o seu amor. Ele, mesmo eles estando nus, tendo pecado, Deus deu para eles uma roupa. Naquele momento em que houve o sacrifício do cordeiro, para que a pele fosse dada a eles. Naquele momento foram 3 pontos interessantes. Adão e Eva, eles perceberam a questão da inocência perdida. Eles viram que eles não tinham mais aquela mente pura, pois já haviam a nudez, já sentiam isso. Tinha também a questão deles verem no sacrifício do cordeiro que a morte era o salário do pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então ali eles já perceberam isso. E também a questão da promessa de Deus de enviar o seu Filho como cordeiro para mais uma vez perdoar os pecados, ou seja, cobrir a nossa nudez espiritual, nos perdoando e nos dando essa oportunidade de uma vida eterna. E mais um ponto da moeda é a questão de que Cristo não nos abandonou. E Ele veio mais uma vez, Ele nos deu a oportunidade através do sacrifício de Cristo. Assim como a morte entrou no mundo por um homem, a vida eterna entrou também por um homem, que foi Jesus Cristo. Que nós já sabemos que Ele suportou todos os nossos pecados para nos dar esse perdão. E através desse sacrifício nós podemos viver novamente nele, através dele. Pois é, né? A lição de adultos, hoje o link está bem facinho. Tem o título Quando Éramos Pecadores. Você deixou de ser pecador, Carlos? Não. Não, tem certeza? Eu sou falho, miserável. Mas a esperança é que através do sangue de Cristo eu posso ter essa transformação, eu posso deixar de pecar e passar a ser santo, como Jesus Cristo é santo. Ah, você deu a resposta, né? Qual é, velho? Você não estudou a lição, não? É justamente isso que a lição quer dizer. Acredite, pelos méritos de Jesus Cristo, você foi pecador. Você pode deixar de ser. O interessante é que no início nós pensamos assim, Deus podia ter deixado de mão, né?
quando Adão e Eva pecaram, eles escolheram o caminho que queriam seguir. Mas Jesus sabia que nem mesmo Adão e Eva tinham noção da roubada que eles tinham se metido. E aí Deus foi além, ele começou indo além. E o interessante é justamente o texto de hoje, Romanos 5, 6 a 11, que chega a ser um dos textos mais espetaculares que tem na Bíblia. Começa assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, você, pelos méritos de Cristo, era um pecador, hoje você não é mais. E aqui nós vemos claramente o que é a graça. A graça nós sabemos que é Jesus vindo morrer por mim, por você. Mas aqui também tem um outro ponto, o objetivo da graça. Porque se ele só viesse e morresse, a ação da graça teria sido feita. Mas qual o objetivo disso? Está bem claro aqui: nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com uma vida santa e pura. Dentro disso nós sabemos que esta graça tão grande, tão maravilhosa, que vai além de tudo, se comparada com os relacionamentos humanos, fica claro e específico como Deus trata os seres humanos diferente. Por exemplo, se eu e o Carlos discutirmos e tivermos uma briga que faça romper o nosso laço de amizade, para que aconteça de novo de nós sermos amigos, é necessário de que a parte, ou ambas as partes, ou a parte que foi a originadora da ofensa, reconheça que houve a ofensa e chegue até pedir desculpas, me perdoe por isso. É assim que acontece nos relacionamentos humanos. Mas no relacionamento de Deus para com o homem, não. Jesus não esperou que nós fôssemos até ele e dissesse: poxa, Senhor, me desculpa, eu falhei contigo. Não, antes de tudo isso ele decidiu, tomou a iniciativa e disse: ó, eu vou salvar esse povinho aí que mesmo não merecendo, mas eu vou lá salvar. Essa é a diferença do contexto. E que, por sinal, eu estava aqui falando com o Carlos, cheguei a vibrar por um textinho muito, muito interessante que traz aqui uma definição bem clara e bem prática do que é o amor. Deixa eu olhar, é o terceiro parágrafo aí da sua lição, depois da pergunta. Tá assim: o tratamento que Deus oferece aos pecadores mostra o verdadeiro significado do amor. Não é um mero sentimento, mas um comportamento com base em princípios, no qual todo o esforço é feito para reconciliar o ofensor com o ofendido e restaurar o relacionamento. O tratamento que Deus ofereceu a Adão e Eva é uma ilustração de como ele se relaciona com o nosso pecado. Ou seja, o amor de Deus prático é ele fazendo com que nós estejamos sempre nos reconciliando com ele. E isso é perfeito. É assim que nós demonstramos o amor para com as pessoas. É comportamento de nos fazer nos reconciliar com eles. No final a lição traz uma coisa espetacular, que é a grandiosidade do amor de Deus, e termina nos dizendo o seguinte: nós sabemos que nós não podemos medir o amor de Jesus, é imensurável. Mas por que é importante mesmo assim pensar em qual seria o tamanho desse amor? Por que seria importante pensar nisso? Para termos a ciência de quão indignos somos, do quão distante ele vai para nos alcançar até hoje. E por mais incrível que pareça, nós hoje podemos nos considerar ex-pecadores e novas criaturas em Cristo Jesus. É isso aí, pessoal. Muito bom, muito interessante. Até amanhã, pessoal. Olhem por nós. É isso aí, ex-pecadores.